Mensagem nesta noite é Vencendo as Batalhas e Alcançando as Promessas, parte 1. Serão 3 cultos falando sobre este tema, Vencendo as Batalhas e Alcançando as Promessas. Hoje e nos próximos 2 domingos nós falaremos sobre Josué, sobre as suas batalhas, sobre as suas vitórias, sobre a promessa do Senhor que se cumpriu na vida da igreja, do povo de Israel. E em nome de Jesus eu creio que da mesma maneira o Senhor irá alcançar você e você sairá vencedor desta batalha em nome de Jesus. Amém? Amados, as batalhas são lutas, são guerras, são combates que travamos em nosso dia a dia e não tem como fugir dessas batalhas, dessas lutas. Todavia, a promessa ela é um compromisso de Deus para minha e para a sua vida. Um compromisso que Deus quer firmar mais uma vez nesta noite comigo e com você, uma aliança, né? Compromisso representa uma aliança, e Deus tem uma aliança. A promessa do Senhor representa a aliança de Deus conosco. As batalhas, elas são passageiras, todavia, as promessas do Senhor são eternas e vão se cumprir, e já se cumpriram, estão se cumprindo na nossa vida. E existem muitas promessas para se conquistar, muitas promessas para se viver, sabe? Porque Deus tem muito ainda a realizar na minha e na sua vida. Quantos creem nesta palavra? Sabe, irmãos, hoje Deus quer ministrar o seu coração de uma forma poderosa, de uma forma extravagante. Então abra o seu coração, rasgue as suas vestes, tire toda a religiosidade, tire toda a informação que não é necessária, leve a sua mente cativa ao Senhor, porque Ele quer ministrar você acerca de promessas, de você vencer as batalhas, de que as batalhas são passageiras, mas as promessas do Senhor são eternas. E o texto da nossa palavra nesta noite está no livro de Josué, capítulo 1, verso 2, para iniciarmos esta mensagem. Josué, capítulo 1, verso 2, diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Vou ler mais uma vez, Josué 1:2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? Você que está aí com a sua Bíblia, guarde ela do seu lado aí, põe aí no seu colo. Eu quero ministrar esta palavra de Deus na sua vida nesta noite. Amados, Deus deu um comando, Deus deu uma ordem, Deus deu um direcionamento para o povo de Israel. Nesse texto que nós lemos, Deus dá um comando para o povo, dá um comando para Josué, que era o líder daquele povo. Naquele momento Moisés havia partido para o Senhor, e Josué estava convocado para estar ao lado do povo, à frente daquele povo. E Deus então diz para que ele e todo aquele povo atravessassem o rio Jordão em direção à terra prometida. O texto diz: basta esse Jordão, tu e este povo. E passar o Jordão significava estar chegando, entrar na terra prometida. O rio Jordão, preste atenção, só para que você tenha essa informação, ele tinha mais ou menos, em média, 30 metros de largura, e era raso, era um rio manso, né, fácil de se atravessar. Mas durante um período do ano, praticamente ali na primavera, esse rio ele inchava, ele se alargava muito, e ele chegava a ter 1,5 km, 1,6 km de largura, e se tornava um rio muito bravo. Talvez por isso o povo passou 3-4 dias à beira do rio, vendo o que Deus faria, esperando algo de Deus para poder atravessar aquele rio furioso, né? Então Deus deu a estratégia a Josué, e profeticamente falando, passar o rio Jordão é algo muito poderoso. Profeticamente falando, atravessar o rio, o Jordão, é algo muito especial na vida daquele povo e na nossa vida. Eu quero trazer isso espiritualmente para você. Passar o Jordão significa tomar posse da promessa. Ei, meu irmão, Deus tem promessas para a sua vida. Eu creio que Deus tem promessas para o seu coração. E não fique temeroso pelo que está acontecendo nos dias de hoje nessa terra, porque quem tem promessa do Senhor viverá para cumprir, para que essa promessa
promessa se cumpra na sua vida. Então não fique temeroso, as promessas do Senhor vão acontecer, mas profeticamente falando, atravessar o Jordão significa romper com o passado. Se você pode, onde você está na sua casa, diga comigo: romper com o passado. Atravessar o Jordão significa romper com as impossibilidades, com os medos, com as dores, com os traumas. Atravessar o Jordão significa vitória e conquista para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Hoje Deus nos chama nesta noite para atravessarmos o Jordão. Qual é o seu Jordão? Qual é a batalha que você tem que enfrentar? Qual é o obstáculo que você tem que superar? Ei, irmãos, nós estamos num momento de superação. Ou superamos tudo que está acontecendo, ou vamos definhar diante da vida que tem sido imposta para nós nesse momento, como nação, como planeta, sabe? Atravessar o Jordão significa romper com tudo isso, principalmente com um passado de derrota, de tristeza, de frustração, de incertezas, de coisas ruins, e viver as promessas e alcançar a vitória e alcançar a conquista. Preste atenção, meu irmão, em nome de Jesus. Senhor te trouxe nesta live, nesta noite. O Senhor permite que você assista essa live, e eu peço para que você convide os amigos, participe mais, e compartilhe com as pessoas, porque hoje Deus vai usar esta live para atravessar você no rio das impossibilidades. Deus vai usar esta live, esta palavra, este culto, para atravessar você no rio dos medos, atravessar o rio das traumas, atravessar você no rio das dores, e então você vai alcançar a sua promessa. Se você crê aí onde você está, meu irmão, glorifica o nome do Senhor, porque hoje o Senhor vai pegar você pelas mãos e vai te atravessar por este rio. O rio vai parar para que você possa atravessar, e se você crê, em nome de Jesus, se manifeste onde você está, porque a presença do Senhor está neste lugar. Aleluia. Hoje o Senhor tem uma palavra profética para o seu coração. Nós temos nos preparado muito para estar aqui nesses dias, para levar a você algo da parte de Deus que toque o seu coração, que marque a sua vida, que marque a sua descendência, que marque a sua geração. E eu peço para que você se prepare para aquilo que Deus tem para liberar para você hoje. Abra aí o seu coração. Abra a sua mente, abra os teus olhos, peça para o Senhor tocar nos teus olhos espirituais, nos teus ouvidos, para que você não perca nada, para que o Senhor destrave a sua mente, para que nada roube aquilo que Deus tem para você, porque hoje Deus vai fazer você atravessar o rio de tudo aquilo que tem impedido você de viver a sua promessa, em nome de Jesus. A palavra de Deus nos conta que Abraão recebeu uma promessa da terra prometida, isso 500 anos antes do povo chegar à terra. Nesses 500 anos, durante 400 anos, eles foram escravos no Egito, foram dominados pelo povo do Egito, pelos egípcios, pelo faraó. E depois que eles saíram, que Deus os livrou do Egito, da escravidão do Egito, eles andaram por 40 anos no deserto. 40 anos andando no deserto, aguardando o cumprimento da promessa de Deus, que havia sido feita 500 anos antes a Abraão. Todavia chegou o momento, chegou o tempo de Deus na vida daquele povo, chegou o tempo de Deus na vida daqueles homens, e eles deviam tomar posse da promessa que Deus havia feito aos seus pais, ao pai dos seus pais, a outras gerações, mas que estava viva ainda no meio do povo e viva no coração de Deus. Talvez Deus te fez uma promessa e tenha demorado algum tempo, mas eu quero te dizer que não importa o tempo que tenha demorado, Deus tem tudo no tempo perfeito sobre a tua vida. Vai chegar o seu momento, eu creio que hoje chegou o seu momento de viver a sua promessa, então você precisa tomar posse dela. Acontece que naquele momento o povo estava em crise, existia uma crise no meio do arraial do povo de Deus. Por que essa crise? O povo acabava, há 40 anos tinha saído do Egito, Deus tinha aberto o mar vermelho, Deus tinha mandado a nuvem para proteger, a coluna de fogo para guiar, mandado o maná, mandado a provisão, eles eram sustentados pelo Senhor, mas mesmo assim eles estavam em crise. Por que a crise? Porque Moisés havia morrido, Moisés havia partido, e Moisés era um homem que tinha confiança do povo. Moisés era um homem que tinha confiança da nação. Moisés era um homem respeitado porque ele tinha uma intimidade
excelente com o Senhor. Tudo que ele falava o Senhor ouvia, ele orava e o Senhor respondia. O povo estava muito vidrado nisso, porque Moisés era a pessoa que era o líder deles, e eles eram baseados naquilo que Moisés falava, que Moisés fazia, apesar de algumas rebeldias durante o percurso, mas eles sabiam que Moisés era o homem íntimo de Deus. O povo estava em crise. Depois da morte, eles pensavam que a promessa havia se acabado, que não havia mais chance de se alcançar a terra prometida, que eles estavam lutando há muitos anos. E infelizmente, trazendo isso para os dias atuais, esse tem sido o pensamento de muitos homens, de muitas mulheres que estão incertos, inseguros e ansiosos. Esse tem sido o pensamento de muitos que acham que o que estamos vivendo hoje, meu irmão, é o fim. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muitos pensando que não dá mais para continuar. Eu quero te dizer que ainda não é o fim. Deus está nos dando uma oportunidade. A palavra diz em Romanos 8 que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Ei, se você tem vivido segundo o propósito de Deus, acredita nas promessas do Senhor, o Senhor vai honrar a sua fé. Posso ouvir um amém? O Senhor vai honrar a tua continuidade, a tua indesistência, a tua fidelidade, a tua lealdade à obra dEle, ao coração dEle, a tudo que Ele faz por você. Sabe o que Deus te diz nesta noite? Sabe o que Deus me diz nesta noite? Sabe o que Deus diz para os irmãos que estão aqui nesta noite? Josué 1:9 diz: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas e não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ei, meu irmão, a palavra de Deus é para ser vivida. A palavra de Deus é algo que deve ser experimentado todos os dias. Não é só para andar debaixo do braço, não é para ficar em cima da mesa, mas é para ser vivido, porque é uma palavra viva e eficaz. E ela te diz hoje: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você nesta noite. Preste atenção no que Deus está dizendo. Deus está dizendo: não está fácil, mas eu continuo sendo o seu Deus. Está difícil, mas eu continuo no trono. Você parece que você não consegue ver um fim, uma luz no fim do túnel, mas eu estou aqui para te ajudar. Deus está dizendo que está ao seu lado. Nós temos que confiar. Ei, irmãos, naquele momento o povo estava em crise diante do Jordão, diante daquele obstáculo, diante daquela batalha. Aquele obstáculo, aquele rio se tornou um gigante terrível para a mente do povo que estava indeciso. E a indecisão é a mãe de todas as tragédias. Acontece que a indecisão é a mãe de tudo que acontece de ruim. Não podemos estar indecisos. Ou servimos a Deus ou não servimos a Deus. Ou servimos a Deus no tempo bom ou não servimos. Ou servimos a Deus no tempo ruim ou não servimos. Nós temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas. Aquele povo já havia esquecido, como muitas vezes nós nos esquecemos dos grandes feitos de Deus para a nossa vida. Eu tenho certeza que se você tivesse a oportunidade de falar agora, você contaria um milagre poderoso, você contaria uma bênção, um testemunho de vitória, porque Deus tem grandes coisas para a sua vida, fez grandes coisas, mas muitas vezes nós nos esquecemos disso, até sermos lembrados. Aquele povo se esqueceu que Deus abriu o Mar Vermelho, que o Mar Vermelho foi a porta de saída da escravidão do Egito. Aquele povo não estava atento, não se atentou, não estava ligado que o Rio Jordão era a porta de entrada para a promessa. O Mar Vermelho era a porta de saída da escravidão, e o Rio Jordão a porta de entrada para a promessa. Sabe, irmãos, nós temos que crer que todas as batalhas que nós enfrentamos é a porta de entrada para uma grande promessa de Deus na nossa vida, de um novo tempo, de uma nova história, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Por isso eu quero nesta noite discorrer rapidamente alguns pontos de como sair da indecisão, de como abandonar a dúvida, de como deixar de lado a incerteza, o medo e a ansiedade que tem afligido o povo. Hoje o que mais vemos é crise de ansiedade, crise de depressão, crise de preocupação. Hoje Deus quer nos ensinar a abandonar a indecisão, a dúvida, o medo, a inconstância, a ansiedade, para atravessarmos o Jordão, para atravessarmos e vencermos a batalha, para atravessarmos obstáculos e alcançarmos a nossa promessa. Em nome de Jesus, vai recebendo isso no seu coração. Em nome de Jesus, coloca a mão aí no teu coração onde você está falando: Senhor, eu quero abandonar tudo aquilo que tem me afastado da sua promessa. Eu quero que o Senhor arranque de mim o medo, arranca de mim a ansiedade, arranca de mim o trauma, arranca de mim a dor,
arranca de mim a escravidão, arranca de mim a indecisão. Eu quero viver as promessas do Senhor, independente do que está acontecendo. Aleluia. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Eu quero destacar aqui primeiro, nós precisamos tirar o olho da crise. Nós precisamos olhar para o Senhor que está no controle de todas as coisas. Tire o seu olhar da crise e olhe para Deus que está no controle de todas as coisas. Posso ouvir um amém? Esse é o primeiro ponto. Saiba que a crise, ela é necessária nas nossas vidas. A crise é um momento difícil, é um momento perigoso, mas que no grego quer dizer poder para criar. A palavra crise no grego original significa poder para criar. E a palavra criar no dicionário significa gerar algo. Quando você cria, você está gerando algo. Deus está te dando poder para criar, para gerar algo. Eu quero profetizar nesta noite que Deus está nos dando, que Deus está te dando a oportunidade de você gerar o seu milagre. A crise é o momento de você gerar o seu milagre. Deus está nos dando a oportunidade de superarmos o medo, a comodidade, o comodismo e nos entregarmos a Ele dizendo: Senhor, eu estou tirando os olhos da crise e estou entregando a minha vida nas Tuas mãos, porque o Senhor está no controle de tudo. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. A crise é um momento difícil. Irmãos, a crise é um momento complicado, sabe? A crise, porém a crise nos dá força para tomar algumas atitudes de mudança de atitude, mudança de caráter, mudança de personalidade. E eu não sei se você se atentou, se você já percebeu, há 50 dias dentro de casa, 50 dias no isolamento social, Deus está nos tratando nesta quarentena, na nossa atitude, no nosso caráter e na nossa personalidade. Ei, meu irmão, Deus te levou ao isolamento para te tratar no secreto, porque Ele tem algo íntimo com a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Deus está nos tratando nesses dias, sabe? Deus está nos tratando para sairmos das situações que tem nos prendido. Deus nos tirou de todo o comodismo, de toda a comodidade, de todo o conformismo, de todo o ativismo, e nos trouxe para dentro dos nossos lares, e nos dá a oportunidade de ouvirmos uma palavra, louvores, adoração, direto da internet, sentado no sofá, para que você seja tratado. Deus te levou ao isolamento para te tratar no secreto. Deus tem algo secreto com você, Deus tem algo especial com você. Deus quer marcar o seu coração nesses dias. Meu irmão, aproveite, não desanime, não pare. Deus não diz que é para você parar. Deus está dizendo: continue a marchar, levanta, toma este povo e atravessa o Jordão, diz o Senhor. Aleluia, alabá, choreando, alabá. Por mais difícil que seja o momento, meu irmão, por mais difícil, não é hora de olhar para a crise. Ei, preste atenção. Não é hora de olhar para a crise, é hora de olhar para Cristo, o Senhor e Consumador das nossas vidas. Não adianta você se descabelar, não adianta você se desesperar, não adianta você querer achar culpado. O momento é difícil, as provas são duras, mas todavia, preste atenção no que eu estou falando com o profeta na sua vida. Todavia, muito em breve, ao menos que você espera, você vai perceber que ficou mais forte do que nunca, porque tudo aquilo que não, sabe, que não te destrói, te fortalece. Tudo aquilo que não te mata, te fortalece. E todos nós sairemos mais fortes deste momento difícil que a humanidade tem passado, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Todos nós sairemos mais fortes deste momento difícil. Eu sei que não está fácil, mas não adianta querer achar culpado, falar: eu estou desempregado. Ora, Deus vai abrir uma porta sobrenatural sobre a tua vida. Eu creio, eu tenho orado para isso, sabe? Meu casamento é difícil. Ora para que Deus conserte, não jogue fora. Eu sou do tempo que minha avó falava: ei filho, quando algo se quebra, não é para jogar fora, é para consertar. Então conserta daquilo que é necessário. Confia no Senhor que as portas se abrirão, como o rio parou, como o mar se abriu, como Ele mandou o maná. Deus vai mandar uma provisão, Deus vai mandar uma cura, Deus vai mandar um milagre para a sua vida. Segundo ponto, em nome de Jesus, diz assim que Deus nos pede para descansar e confiar, porque Ele continua no trono.
O primeiro ponto é: não olhe para a crise, olhe para Jesus, olhe para Deus. E o segundo ponto é: Deus diz, descansa e confia. Eu sei que todos nós fomos surpreendidos nesses dias. Todos nós, a cada dia que assistimos a televisão, somos surpreendidos com notícias terríveis. Eu acredito que grande parte delas, como se diz hoje, a moda é fake news. Mas a coisa está grave, nós não podemos menosprezar o que está acontecendo. Eu sei que nós fomos surpreendidos por essa pandemia, e que por conta disso muitas vezes nós nos sentimos impotentes, sem poder fazer nada. Nós nos sentimos mal com todo o sofrimento que o mundo está passando, com todas as mortes que têm acontecido. Olha, o pastor, grande amigo, acabou de ser internado, e eu profetizo cura sobre a vida do pastor Antônio nesta noite. Mas eu te digo, descansa e confia. Descansa e confia, porque eu tenho certeza, eu creio no Deus que me criou, eu creio que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre essa terra, trazendo as suas promessas, cumprindo as suas promessas sobre nós, e de que alguma forma, que nós não conseguimos entender, que nós não conseguimos enxergar, Deus vai prover o que nós necessitamos, porque Deus trabalha com projetos eternos. Deus não trabalha com projetos passageiros, sabe? Deus trabalha com projetos eternos para a vida eterna, algo que não se acaba. A batalha, ela é passageira, mas a promessa do Senhor é eterna, e Deus trabalha com projetos eternos. E eu quero te dizer, meu irmão, preste atenção no que Deus está te falando hoje: nada e ninguém poderá te separar do amor do Senhor Jesus. Nada e ninguém poderá te separar das promessas de Deus. Nada nos separa deste amor. A palavra diz em Romanos 8:38 que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem a altura, nem a profundidade, nada nos poderá separar do amor de Cristo Jesus. Aleluia! Creia nesta palavra. Creia que o Senhor tem provisão, creia que o Senhor está cuidando. Por mais que seja difícil, creia, a obra continua, meu irmão. Talvez você não esteja vendo, talvez esteja difícil tomar posse da promessa, mas não desista. Não desista. É muito triste ver alguns irmãos dizendo: olha bispo, olha pastor, olha amigo, eu não estou tendo forças. Ei, meu irmão, agora é hora de provar que você é servo de Deus. Ei, agora é o momento que Deus está te testando, Ele está peneirando a sua vida. Não é hora de pular do barco, não é hora de pular da situação. Nós estamos debaixo de propósitos, debaixo do propósito do Senhor, e hoje Deus nos dá a oportunidade de atravessarmos o Jordão e começarmos uma nova história que vai mudar gerações, que vai mudar a nossa família, porque os propósitos do Senhor são eternos para a nossa vida. Paulo dizia que maldito é o homem que só pensa no tempo de hoje. Nós temos que fazer algo para a eternidade. Nós temos que fazer algo que satisfaça o coração de Deus, não só para agora, mas para a salvação das nossas almas. Então não é hora de desistir. Acredite, nada vai te separar do amor de Deus, mas você tem que confiar, sabe? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mas que vivem o seu propósito. Não saia do propósito. O propósito de Deus agora é que você se renda. O propósito de Deus agora é que você abra o quarto, é que você se ajoelhe diante da sua cama. É o propósito de Deus agora é que Ele tenha um compromisso, que você tenha um compromisso com Ele no secreto, em nome de Jesus. Então, Deus te diz: descansa e confia. Eu ainda estou no trono. Posso ouvir um amém? O terceiro ponto desta palavra: a nossa vitória vem de Deus. A nossa conquista vem de Deus. A promessa e a realização da promessa vem de Deus. Os homens passam, mas Deus continua governando. As situações passam e Deus continua sendo Deus. Os momentos são difíceis, mas Deus continua nos provendo, nos ressuscitando, nos aceitando, nos amando. Mas nós precisamos atravessar o Jordão. Atravessar o Jordão é manter o plano de Deus, é dar mais um passo em direção aos propósitos de Deus. E aquele povo estava numa das maiores batalhas. O Jordão talvez seja a sua maior batalha, a nossa maior batalha. Sabe por quê? Porque o Jordão está entre o deserto e a promessa. Ou nós atravessamos e recebemos a promessa, ou nós morreremos no deserto. O Jordão está entre a promessa e o deserto. O que você vai escolher? O que você vai fazer? Meu irmão, mesmo em meio ao caos, não duvide dos planos de Deus. Sabe, não duvide. Decida atravessar este rio, porque aqueles que duvidaram dos planos de Deus foram enterrados no deserto.
Deus não quer te enterrar no deserto, sabe? Os que não acreditaram na promessa ficaram para trás, porque a incredulidade nos planta no deserto, nos planta nas situações difíceis. Todavia, a nossa fé nos faz, sabe, nos leva a cruzar o Jordão. Por isso, tenha fé que vai passar por tudo isso e Deus vai te fazer vitorioso. Preste atenção, aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Você crê nesta palavra? Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Josué 3:14-17 diz que os sacerdotes carregavam a arca. Deus deu orientação, Deus deu a direção. Aquele povo passou no meio do arraial com a arca, com a presença de Deus. A arca representava a presença de Deus, estava ali nas costas do sacerdote. E quando os sacerdotes colocaram os pés nas águas, as águas que transbordavam as margens daquele rio, as águas que vinham de cima pararam, formando uma grande muralha. O povo então pôde atravessar. O povo atravessou com o pé seco, e ali eles edificaram um memorial ao Senhor. Hoje nós estamos edificando através da ceia um memorial ao Senhor. Eles levantaram um memorial de pedras, e com certeza, eu não tenho dúvida, que eles cantaram naquele momento o hino da vitória, declarando: só o Senhor é Deus. Meu irmão, imagine Deus parando todas as coisas para que você possa atravessar. Imagine Deus parando o sol. Imagine Deus derrubando 10.000 do seu lado, 1.000 à sua direita, e você não sendo atingido. Ei, você vai declarar também no final de tudo isso: só o Senhor é Deus. Valeu a pena permanecer, valeu a pena não desistir, porque só o Senhor é Deus. Aleluia. Quarto e último ponto desta palavra: a vitória vem de Deus, mas nós é que temos que atravessar o Jordão. A vitória vem de Deus, mas a atitude, o caráter, a personalidade é nossa, e nós temos que atravessar esse rio. Entenda que entre nós e a nossa promessa sempre haverá um Jordão. Quantos já passaram por aqueles momentos de alcançar uma promessa, de alcançar alguma situação e ficar mais difícil? Quando está chegando mais perto de se conquistar, ficar mais difícil. O povo passou 40 anos no deserto. Chegaram diante do rio que a princípio era insignificante, depois ele ficava furioso. E quando atravessasse aquele rio, chegasse na terra prometida, eles teriam que enfrentar batalhas ainda dentro da promessa. Também existiam batalhas, mas o momento era atravessar o rio. Então aquele povo estava ali. Talvez o seu Jordão seja uma pessoa, uma dificuldade como uma pessoa, uma doença, um relacionamento que deu errado, o problema financeiro. Talvez o seu Jordão seja o pecado, o sonho que não se realizou. Tudo isso pode ser o Jordão, sabe? Tantas situações podem servir de batalha, de impedimento na sua vida, mas Deus ordenou o povo atravessar o Jordão. E quando Deus ordenou o povo atravessar o Jordão, Ele não mostrou uma ponte para o povo, Ele não mostrou o caminho para o povo, porque a ponte para atravessar os problemas, para atravessar o Jordão, é a nossa fé, é a nossa paixão. Posso ouvir um amém? Quantos são apaixonados por Jesus? Quantos têm fé para mudar, sabe? Fé que pode mudar situações, circunstâncias e histórias. Então, para você atravessar o Jordão, você tem que ter fé, você tem que ser apaixonado pelo Senhor. Não importa se você está fraco, não importa se você está doente, não importa se você está sozinho na sua vida ou no seu ministério. Hoje é noite de vencer a batalha e alcançar a promessa em nome de Jesus. É noite de vencer a batalha e alcançar a promessa. Eu quero concluir esta palavra profética na sua vida, dizendo que há uma promessa a ser conquistada no seu coração, para o seu coração, para a sua família, para a sua vida, para o seu ministério. Eu sei que hoje ao nosso redor existe caos, existe morte, mas creia, confia no Senhor, porque o melhor de Deus está chegando na sua vida. Quantos creem nesta hora que o melhor de Deus está chegando na sua vida? Josué 3:5 diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio, no vosso arraial, na nossa vida, no vosso coração. Ei, santificai-vos, se consagra, busque a presença de Deus, adore ao Senhor, ore, ouça a palavra, ouça louvores, se prepare, se santifica, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas na sua vida. Chegou o momento de experimentar os milagres
milagres de Deus. O Jordão vai se abrir, os inimigos vão fugir, a fronteira, sabe, daquilo que parece impedir você de alcançar vai ser rompida, e você vai alcançar as promessas. Sabe por quê? Porque você, porque eu, porque nós somos a geração de Josué, a geração que conquista, a geração que alcança a promessa, para a honra e glória do Senhor Jesus. E o Jordão, meu irmão, representa um marco histórico entre o tempo dos sonhos e o tempo da realidade na sua vida. O Jordão é o divisor do seu sonho para a realidade. Ele é a fronteira entre o que Deus te prometeu e o que você vai alcançar daquilo que Deus te prometeu. Então, ou você fica na fronteira e não alcança e continua sonhando, ou você atravessa esse rio e alcança as promessas de Deus na sua vida. Aí onde você está agora, em nome do Senhor Jesus, olhe para o Senhor. Se você puder ir na sua casa, se coloque de pé agora. Levante-se desse sofá, desta cama. Tenha forças e coragem dessa cadeira. Olhe para o Senhor agora. Olha para Jesus. Olha para o Senhor e veja, sabe, o Senhor indo à sua frente, abrindo o Jordão. Olha para o Senhor indo à sua frente e tirando o rio da impossibilidade, arrancando o rio do medo, o rio da indecisão. Olha este rio se abrindo diante dos seus olhos. Veja você, sabe, levantando um memorial no meio desta batalha, você levantando um memorial no meio desta luta, declarando: só o Senhor é Deus da minha vida. Comece a enxergar, comece a visualizar as promessas de Deus se cumprindo. Ei, meu irmão, para de olhar para a situação, para de olhar para o problema, para de olhar para a crise, comece a olhar para o Senhor, porque Ele vai cumprir promessas no seu coração. Deus hoje Deus hoje abre um caminho, passando pelas lutas. Ele abre o caminho entre o passado de lutas, entre o passado de derrotas, entre o passado de tristeza e um futuro de conquistas e de bênção, em nome de Jesus. A salvação do Senhor está chegando no teu lar. Por isso Jesus te diz nesta noite: levanta e passa o Jordão.